Você já parou para pensar onde Caim realmente foi depois de matar seu irmão? A Bíblia registra em Gênesis 4:16 que ele partiu para a terra de Nod, mas o que exatamente era esse lugar? A maioria das pessoas assume que Nod era apenas uma região geográfica qualquer, um lugar distante, onde Caim viveu seus dias em arrependimento. Mas a verdade escondida nas Escrituras vai muito mais fundo. Neste roteiro, vamos caminhar juntos por 3 revelações poderosas. Primeiro, vamos descobrir o que o nome Nod realmente significa e por que isso muda tudo. Segundo, vamos explorar quem ou o que já habitava esse lugar misterioso. E terceiro, vamos entender como os eventos em Nod influenciaram toda a história da humanidade. E quando você compreender essa primeira camada, a história real começa. A história de Caim é conhecida por quase todos que já abriram uma Bíblia. Ele era o primeiro filho de Adão e Eva, nascido fora do Jardim do Éden. Seu irmão Abel era pastor de ovelhas, enquanto Caim trabalhava a terra. Ambos trouxeram ofertas a Deus, mas apenas a oferta de Abel foi aceita. O texto de Gênesis 4:5 nos diz que Caim ficou muito irritado e seu rosto se abateu. Deus o advertiu sobre o pecado que estava à porta, mas Caim não ouviu. Ele levou Abel ao campo e o matou. Este foi o primeiro assassinato da história humana. O sangue de Abel clamou desde a terra, e Deus confrontou Caim diretamente. A resposta de Caim é famosa. Ele perguntou: "Sou eu guardador do meu irmão?" Esta pergunta revela muito sobre o coração de Caim. Ele não apenas matou seu irmão, mas também tentou esconder a verdade de Deus. A consequência foi imediata. Deus amaldiçoou Caim, declarando que a terra não produziria mais frutos para ele. Caim seria um errante e fugitivo pelo resto de seus dias. Mas então acontece algo intrigante. Caim expressa medo. Ele diz em Gênesis 4:14 que qualquer pessoa que o encontrasse o mataria. Espere um momento. Qualquer pessoa? Quem mais existia naquele momento além de Adão, Eva e talvez alguns outros filhos não mencionados? Esta pergunta abre a primeira grande porta do mistério. Caim tinha medo de alguém ou de algo. Deus, então, coloca uma marca em Caim para protegê-lo. Não para puni-lo ainda mais, mas para protegê-lo. De quem exatamente Deus estava protegendo Caim? A resposta tradicional é que Caim temia outros descendentes de Adão e Eva. Mas o texto bíblico sugere algo mais profundo. O versículo seguinte, Gênesis 4:16, nos diz que Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Este é o momento crucial. Caim não apenas saiu de um lugar geográfico, mas saiu da presença de Deus. Ele cruzou uma fronteira espiritual. O nome Nod, em hebraico, vem da raiz nad, que significa vagar, errar ou tremer. Não é apenas um nome de lugar, é uma descrição de um estado de ser. Nod é a terra do errante, o lugar daqueles que estão desconectados de Deus. Estudiosos hebraicos apontam que Nod pode significar também um lugar de instabilidade espiritual. Era como se Caim estivesse entrando em um território onde as regras espirituais eram diferentes. A presença divina que cobria Adão e Eva no Éden e que ainda os acompanhava mesmo após a queda, não alcançava Nod da mesma forma. Este lugar era uma zona de separação total. Mas aqui está a pergunta que muda tudo. Se Nod significa errante, por que era um lugar específico? Por que a Bíblia diz que Caim habitou na terra de Nod?
Sinod significa vagar. Alguns teólogos sugerem que Nod não era apenas uma localização física, era uma dimensão espiritual, um estado onde a presença de Deus estava ausente. Imagine um lugar onde a luz divina não penetrava, onde o vazio espiritual era a regra. Caim não estava apenas viajando para uma região distante. Ele estava entrando em um reino diferente. Um reino que talvez já existisse antes dele chegar. E talvez não estivesse vazio. O relato bíblico nos diz que Caim construiu uma cidade em Nod. Gênesis 4, 17, afirma que ele conheceu sua esposa, e ela deu à luz Enoque. E Caim edificou uma cidade, e a chamou pelo nome de seu filho. Como um homem exilado, amaldiçoado e errante, conseguiu construir uma cidade. Cidades requerem população, recursos, conhecimento técnico e tempo. Caim estava sozinho, um fugitivo marcado por Deus. De onde vieram os materiais, a mão de obra e o conhecimento? Esta contradição aparente tem intrigado estudiosos por séculos. A resposta mais lógica é que Caim não estava sozinho em Nod. Havia outros. Mas quem eram esses outros? Algumas interpretações tradicionais sugerem que Caim trouxe sua esposa de entre os descendentes de Adão e Eva. Mas o texto não apoia essa leitura. A Bíblia diz que Caim conheceu sua esposa em Nod, não que a trouxe consigo. Isso significa que ela já estava lá. Quem era ela? De onde veio? A resposta a essas perguntas pode revelar um segredo que a Bíblia apenas sugere, mas não explica completamente. Textos antigos não canônicos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, oferecem pistas. Eles falam de seres que existiam antes da criação de Adão, ou que foram criados em paralelo. Falam de anjos caídos, de vigilantes que desceram e de entidades que habitavam regiões fora do alcance divino. Sinod era uma dessas regiões. Então, Caim pode ter sido o primeiro ser humano a fazer contato com esses seres. Ele pode ter sido o primeiro a cruzar a fronteira entre o mundo criado por Deus e o mundo daqueles que se rebelaram contra ele. Esta ideia transforma completamente a narrativa de Caim. Ele não é apenas um assassino exilado. Ele é o primeiro mediador entre a humanidade e o reino espiritual das trevas. Sua marca não era apenas proteção. Era um passe, um código que permitia que ele transitasse entre mundos. E o que ele trouxe de volta desse contato mudaria o destino de toda a humanidade. A história está apenas começando, e o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre Caim e Nod. Capítulo 2. O significado oculto de Nod. O que realmente significa estar em Nod? Para responder isso, precisamos mergulhar na linguagem original das Escrituras. O hebraico não é apenas um idioma, é um sistema de significados em camadas, onde cada palavra carrega peso teológico e espiritual. A palavra Nod aparece em Gênesis 4, 16, mas sua raiz, Nad, aparece em outros lugares da Bíblia. Ela descreve movimento instável, tremor, errância sem direção. Salmo 109, 10 usa a mesma raiz para descrever filhos que vagam e mendigam. Isaías 24, 20 compara a terra a um bêbado que balança. Nod não é apenas um lugar, é uma condição. É a condição de quem está separado de Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas ainda mantinham algum nível de relação com Deus.
Eles ainda ofereciam sacrifícios. Ainda criavam filhos sob o olhar divino. Mas Caim saiu da presença do Senhor. Esta frase em Gênesis 4:16 é carregada de significado. Em hebraico, sair da presença do Senhor significa deixar o lugar onde a glória de Deus habita. Era como sair da luz e entrar na escuridão total. Nod, portanto, era o primeiro lugar de trevas espirituais da história humana. O primeiro território fora do alcance da presença manifesta de Deus. Mas aqui está o detalhe intrigante. A Bíblia não diz que Deus abandonou Caim completamente. A marca em Caim era uma proteção divina. Deus ainda se importava o suficiente para evitar que Caim fosse morto. Isso levanta uma questão profunda. Deus estava protegendo Caim das consequências de seu pecado? Ou estava protegendo algo maior? Talvez Deus estivesse protegendo a linhagem humana de um perigo ainda maior que habitava em Nod. Talvez a marca fosse uma barreira espiritual, não apenas um sinal de misericórdia. Talvez Deus soubesse exatamente o que esperava Caim naquele lugar. A localização de Nod também é significativa. Gênesis 4:16 diz que ficava a leste do Éden. No pensamento hebraico, o leste é sempre simbólico. O leste é a direção do exílio. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, um querubim foi colocado a leste do jardim, com uma espada flamejante. Gênesis 3:24 confirma isso. O leste é a direção do afastamento de Deus. É a direção da queda. Babilônia ficava a leste de Israel. E foi para lá que o povo de Deus foi exilado. O leste representa distância espiritual, rebelião e separação. Caim estava se movendo ainda mais para longe da origem divina. Alguns estudiosos sugerem que o leste do Éden não era apenas uma direção geográfica, mas uma descrição dimensional. O Éden era o ponto de contato entre o céu e a terra. Era onde Deus caminhava e falava com o homem. Sair do Éden significava sair desse ponto de contato. E ir para o leste do Éden significava ir ainda mais longe. E Nod pode ter sido um lugar onde a barreira entre o mundo físico e o mundo espiritual era mais fina. Um lugar onde outras entidades podiam se manifestar com mais facilidade. Um lugar onde as regras da criação original não se aplicavam completamente. Caim estava entrando em território desconhecido, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. A tradição judaica oferece mais pistas sobre Nod. O Midrash, uma coleção de interpretações rabínicas, sugere que Caim encontrou demônios e espíritos malignos em sua jornada. Esses textos antigos descrevem Nod como um lugar de tormento espiritual. Não era apenas vazio, era habitado por forças hostis. Caim, carregando a culpa do primeiro assassinato, era vulnerável a essas forças, mas a marca de Deus o protegia. Essa proteção pode ter sido o que permitiu que Caim não apenas sobrevivesse, mas prosperasse em Nod. Ele não foi destruído pelas forças que encontrou. Em vez disso, ele aprendeu a viver entre elas. Agora, considere isso. Se Nod era habitado por entidades espirituais e Caim era protegido por uma marca divina, ele se tornou uma ponte. Ele era humano, mas carregava uma marca que o tornava diferente. Ele podia interagir com essas entidades de uma forma que outros humanos não podiam. Essa interação pode ter sido o início de algo que a Bíblia só revela em fragmentos. O livro de Enoque fala de anjos caídos que ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade. E se Caim foi o primeiro a receber esses ensinamentos? E se a cidade que ele construiu
não foi feita apenas com trabalho humano, mas com ajuda espiritual. A cidade de Caim é outro grande mistério. Ele a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Mas cidades não são construídas por uma pessoa só. Cidades exigem planejamento, recursos e população. De onde veio tudo isso? A explicação mais simples é que Caim teve ajuda. Ajuda de quem já estava em Nod. Ajuda de entidades que tinham conhecimento e poder. Essas entidades podem ter ensinado Caim técnicas de construção, agricultura e organização social. Em troca, Caim pode ter oferecido algo que eles desejavam: acesso à linhagem humana, acesso ao mundo físico, uma porta de entrada que eles não tinham antes. A ideia de pactos entre humanos e entidades espirituais não é nova. Ela aparece em várias tradições antigas. Os sumérios falavam de deuses que desceram e ensinaram a humanidade. Os egípcios falavam de conhecimento recebido de seres celestiais. Os gregos tinham histórias de titãs e semideuses. Todas essas culturas antigas compartilham um tema comum: conhecimento avançado que surgiu de repente, vindo de fontes não humanas. E se todas essas histórias tiverem origem em um evento real? E se esse evento começou em Nod, com Caim? E se ele foi o primeiro a abrir a porta entre os mundos? A Bíblia não dá todos os detalhes, mas dá pistas suficientes para que possamos conectar os pontos. Caim saiu da presença de Deus e foi para um lugar de errância espiritual. Lá, ele encontrou uma esposa, construiu uma cidade e teve descendentes que alcançaram grandes feitos. Feitos que não fazem sentido para um homem amaldiçoado e exilado, a menos que ele tenha tido ajuda. Ajuda que veio com um preço, e esse preço foi pago por toda a humanidade. A corrupção que começou em Nod não ficou lá. Ela se espalhou. E o próximo capítulo vai revelar exatamente como isso aconteceu e por que a marca de Caim foi mais do que uma simples proteção. Capítulo 3. A marca que mudou tudo. A marca de Caim é um dos símbolos mais enigmáticos da Bíblia. Gênesis 4:15 diz que o Senhor pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse o matasse. Mas o que exatamente era esse sinal? A Bíblia não descreve sua aparência. Não diz se era uma marca física, uma aura espiritual ou algo totalmente diferente. Estudiosos têm debatido isso por milênios. Algumas tradições judaicas sugerem que era uma letra do nome de Deus gravada na testa de Caim. Outras dizem que era uma luz ou um tipo de proteção invisível. Mas todas concordam em uma coisa: a marca era poderosa. Ela garantia que Caim não seria morto, não importa quem o encontrasse. Agora, pense no contexto. Caim tinha medo. Ele disse em Gênesis 4:14 que seria morto por qualquer um que o encontrasse. Isso implica que ele esperava encontrar outros. Não apenas familiares distantes, mas seres que o veriam como uma ameaça ou uma presa. Quem seriam esses seres? Se fossem apenas outros humanos, descendentes de Adão e Eva, por que Caim teria tanto medo? Ele era o filho mais velho, forte e capaz. Mas ele não estava com medo de humanos comuns. Ele estava com medo de algo mais. E Deus, sabendo disso, deu a ele uma proteção que funcionaria contra essas ameaças. A marca não era apenas um aviso para humanos. Era uma barreira contra forças espirituais. Textos antigos não canônicos expandem essa ideia. O Livro dos Jubileus, um texto judaico do 2º século a.C., sugere que a marca protegia Caim de espíritos malignos.
Esses espíritos vagavam pela terra após a queda de Adão. Eles eram fragmentos de rebelião espiritual, entidades sem corpo que buscavam influenciar ou destruir a humanidade. Caim, ao entrar em Nod, estava entrando no território deles. A marca era uma declaração divina. Este homem está sob minha proteção, não o toquem. Mas por que Deus protegeria um assassino? Por que não deixar Caim enfrentar as consequências completas de seu pecado? A resposta pode estar no plano maior de Deus. Caim era ainda parte da linhagem humana. Ele carregava a imagem de Deus, mesmo desfigurada pelo pecado. Se Caim fosse destruído imediatamente, a linhagem humana seria comprometida. Deus estava preservando a humanidade, não apenas Caim, mas a outra camada. A marca também permitia que Caim interagisse com as entidades de Nod sem ser destruído ou completamente corrompido. Ele estava protegido, mas também capaz de se comunicar. Isso fez de Caim um mediador único. Ele podia transitar entre o mundo humano e o mundo espiritual das trevas. E essa capacidade teve consequências enormes. A marca pode ter funcionado como uma assinatura espiritual. Imagine um código que identificava Caim como alguém autorizado a estar em Nod. As entidades que habitavam lá reconheciam a marca e respeitavam seus limites. Mas respeito não significa amizade. Significa reconhecimento de poder. A marca de Deus era poderosa o suficiente para que até as entidades rebeldes a reconhecessem. Isso nos diz algo importante sobre a natureza dessas entidades. Elas não eram todo-poderosas. Elas ainda estavam sob a autoridade suprema de Deus, mesmo que rebeldes. A marca era um lembrete dessa autoridade. Caim estava protegido porque Deus ainda era soberano, mesmo em Nod, mas a proteção não significava imunidade moral. Caim estava protegido de morte física e destruição espiritual, mas não estava protegido das consequências de suas escolhas. Ele ainda podia escolher se aliar às entidades de Nod. Ele ainda podia aceitar seus ensinamentos. E pelo que a Bíblia nos mostra sobre seus descendentes, parece que ele fez exatamente isso. A marca protegeu Caim, mas não o impediu de se corromper ainda mais. Na verdade, pode ter facilitado isso. Com a proteção divina, Caim podia explorar Nod livremente, aprender seus segredos e implementar seus conhecimentos sem medo de destruição imediata. A ideia de uma marca espiritual não é exclusiva da história de Caim. Apocalipse 13, 16 a 17, fala de uma marca da besta que permite comprar e vender. Ezequiel 9:4 fala de uma marca na testa dos justos que os protege da destruição. Marcas espirituais são códigos de identificação. Elas declaram lealdade e proteção ou julgamento. A marca de Caim era única porque combinava proteção divina com liberdade para escolher a rebelião. Era misericórdia e teste ao mesmo tempo. Deus estava dando a Caim uma chance de se arrepender, mas também permitindo que ele seguisse seu próprio caminho. E Caim escolheu o caminho de Nod. Agora, considere o impacto dessa escolha. Caim não apenas sobreviveu em Nod, ele prosperou. Ele construiu uma cidade, teve uma família e iniciou uma linhagem que duraria gerações. Seus descendentes carregariam algo dele, não apenas genes, mas uma herança espiritual, a conexão com Nod, o conhecimento que ele adquiriu lá, as alianças que ele formou. Tudo isso foi passado adiante, e a marca que o protegia também marcava sua linhagem. Não fisicamente, talvez,
mas espiritualmente. Eles eram diferentes. Eles tinham acesso a algo que outros humanos não tinham: conhecimento proibido, técnicas avançadas, poder que vinha de fontes obscuras. A Bíblia não esconde isso. Gênesis 4 lista os descendentes de Caim e seus feitos notáveis. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim foi o artífice de todo instrumento cortante de bronze e ferro. Essas não são apenas ocupações, são inovações tecnológicas, música, metalurgia, criação de gado organizada. Tudo isso surgiu da linhagem de Caim. Como um homem amaldiçoado a vagar produziu descendentes tão capazes e inovadores? A resposta está em Nod. O conhecimento veio de lá. Foi ensinado pelas entidades que habitavam aquele lugar e foi passado através da linhagem de Caim. Mas conhecimento não vem sem custo. A Bíblia deixa claro que a linhagem de Caim não era apenas inovadora, mas também moralmente corrompida. Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro polígamo registrado. Ele se vangloriou de matar um homem por uma ferida. Gênesis 4, 23-24 registra sua arrogância e violência. A linhagem de Caim não estava apenas avançando tecnologicamente, mas também degenerando moralmente. O conhecimento que eles tinham estava vinculado a uma rebelião espiritual. Eles sabiam fazer coisas incríveis, mas usavam esse conhecimento para propósitos egoístas e destrutivos. A marca que protegeu Caim também marcou sua linhagem com uma escolha: poder sem Deus. E essa escolha teve consequências que ainda ecoam hoje. O próximo capítulo vai revelar a origem mais chocante de todas: de onde veio a esposa de Caim e por que isso muda tudo. Capítulo 4: A esposa de Caim e o mistério genético. De onde veio a esposa de Caim? Esta é uma das perguntas mais antigas e controversas da interpretação bíblica. Gênesis 4, 17 simplesmente diz que Caim conheceu sua esposa e ela concebeu e deu à luz Enoque. Não há introdução, não há explicação. Ela simplesmente aparece na narrativa. Para muitos leitores, a resposta óbvia é que ela era uma filha de Adão e Eva, uma irmã de Caim. Afinal, Gênesis 5:4 nos diz que Adão teve outros filhos e filhas. Mas há problemas com essa interpretação. E esses problemas abrem portas para possibilidades muito mais perturbadoras. Primeiro, o texto não apoia a ideia de que Caim trouxe uma esposa consigo. Gênesis 4, 16 diz que Caim saiu da presença do Senhor e habitou em Nod. Não menciona esposa. Só no versículo seguinte, depois de Caim já estar em Nod, a esposa aparece. O texto hebraico usa a palavra conheceu, que implica encontro e relação. Não diz que ele se casou com alguém que já conhecia. Isso sugere fortemente que Caim encontrou sua esposa em Nod, não que a trouxe de sua família. Se isso é verdade, então quem era ela? Se não era uma descendente de Adão e Eva, o que era? Essa pergunta abre um abismo teológico que muitos estudiosos evitam explorar. Textos antigos não canônicos oferecem respostas perturbadoras. O livro de Enoque, embora não seja parte do cânon bíblico padrão, é citado em Judas 1:14 e era amplamente lido nos primeiros séculos do cristianismo. Ele fala de anjos caídos chamados vigilantes, que desceram à terra e tomaram esposas entre as filhas dos homens.
Gênesis 6, 1 a 4, confirma essa narrativa de forma resumida, falando de filhos de Deus que viram as filhas dos homens e tomaram para si mulheres. Os descendentes dessas uniões foram os Nefilim, gigantes e heróis de renome. Mas o livro de Enoque fornece detalhes muito mais específicos. Ele nomeia os líderes dos vigilantes e descreve o conhecimento proibido que eles ensinaram. Agora, conecte os pontos. Se os vigilantes estavam ativos na terra, e se Nod era um lugar fora da presença direta de Deus, é possível que Nod fosse um de seus pontos de operação. Eles podiam ter descendentes ou parceiros humanos lá. A esposa de Caim poderia ter sido uma dessas entidades ou uma descendente híbrida. Isso explicaria muita coisa. Explicaria de onde vieram os habitantes de Nod. Explicaria como Caim construiu uma cidade. Explicaria a súbita explosão de conhecimento e habilidade em sua linhagem. Se a esposa de Caim não era totalmente humana, seus descendentes também não seriam. Eles teriam uma mistura genética e espiritual que os tornava diferentes. Essa teoria é controversa, mas não sem precedentes bíblicos. Gênesis 6, 4 afirma claramente que havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois. A frase, e também depois, é crucial. Significa que a mistura entre seres espirituais e humanos não aconteceu apenas uma vez. Aconteceu em momentos diferentes. Caim em Nod pode ter sido o primeiro caso. Os vigilantes em Gênesis 6 podem ter sido o segundo. Ambos resultaram em corrupção genética e espiritual da linhagem humana. Ambos foram julgados por Deus. O dilúvio de Noé foi enviado especificamente para limpar a terra dessa corrupção. Mas se Nod foi o ponto de origem, então a corrupção começou muito antes do que geralmente se pensa. A ideia de mistura genética entre humanos e entidades espirituais pode parecer ficção científica, mas é teologia bíblica. Judas 1, 6 a 7 fala de anjos que não mantiveram sua posição de autoridade e abandonaram sua própria habitação. Pedro também menciona isso em 2 Pedro 2, 4, dizendo que Deus não poupou anjos que pecaram. Ambos os textos conectam esse pecado com o comportamento sexual impróprio, referenciando Sodoma e Gomorra como paralelos. O pecado dos anjos foi sair de sua esfera designada e se envolver com a humanidade de forma proibida. Se isso aconteceu antes do dilúvio, pode também ter acontecido em Nod, com Caim como o primeiro contato humano. Agora, considere as implicações genéticas. Se a esposa de Caim era híbrida, seus filhos carregariam DNA não totalmente humano. Isso poderia explicar as habilidades excepcionais de seus descendentes. Tubal-Caim, por exemplo, é descrito como mestre em trabalhos de bronze e ferro. A Idade do Bronze, historicamente, começou por volta de 3.300 a.C., muito depois do que a narrativa de Caim sugere. Mas se Tubal-Caim teve acesso a conhecimento não humano, ele poderia ter desenvolvido metalurgia séculos ou milênios antes. O mesmo vale para Jubal e a música. Instrumentos complexos como harpas e flautas exigem conhecimento de acústica, matemática e engenharia. De onde veio esse conhecimento em uma época tão primitiva? A resposta pode estar em Nod. A corrupção não era apenas tecnológica, mas moral e espiritual. Lameque, descendente de Caim, não apenas praticou poligamia, mas se vangloriou de matar. Gênesis 4, 23.
A 24 registra sua canção de violência. Ele comparou a si mesmo com Caim, dizendo que seria vingado 77 vezes. Isso mostra uma degeneração moral acelerada. Em poucas gerações, a linhagem de Caim passou de assassinato defensivo para assassinato glorificado. Isso não é apenas natureza humana caída. É influência ativa de forças espirituais corruptoras, forças que tinham acesso à linhagem de Caim desde o início, através de sua esposa em Nod. A Bíblia também nos dá uma pista sobre a distinção entre as linhagens. Gênesis 4, 25 a 26 introduz Sete, o terceiro filho nomeado de Adão e Eva, nascido depois da morte de Abel. O texto diz que os homens começaram a invocar o nome do Senhor nos dias de Enos, filho de Sete. Isso implica que a linhagem de Sete manteve uma relação com Deus, enquanto a linhagem de Caim não. Havia duas linhagens humanas se desenvolvendo em paralelo, uma conectada a Deus, outra conectada a Nod, uma pura, outra corrompida. E quando essas linhagens eventualmente se misturaram, o resultado foi desastroso. Gênesis 6 descreve a completa corrupção da humanidade, levando ao dilúvio. E a raiz dessa corrupção pode ser rastreada até Nod, até a esposa de Caim, até o primeiro cruzamento entre humano e não humano. Essa revelação muda tudo. Caim não foi apenas um assassino exilado. Ele foi o primeiro humano a participar de uma transgressão dimensional. Sua união com a esposa de Nod foi uma violação das fronteiras estabelecidas por Deus. E os descendentes dessa união carregaram as marcas dessa transgressão: conhecimento avançado, corrupção moral e separação espiritual de Deus. A cidade que Caim construiu não era apenas um assentamento humano. Era um híbrido, um lugar onde céu, terra e abismo se encontravam de forma proibida. E o que aconteceu lá ainda ecoa através da história. O próximo capítulo vai revelar como essa cidade se tornou o protótipo de todas as civilizações rebeldes que vieram depois. Capítulo 5. A cidade que não deveria existir. Caim construiu uma cidade. Essa simples afirmação em Gênesis 4, 17 esconde uma complexidade enorme. Cidades não surgem do nada. Elas exigem planejamento urbano, recursos materiais, conhecimento técnico e, acima de tudo, população. Caim era um homem sozinho, exilado e amaldiçoado. A terra não produziria frutos para ele, segundo Gênesis 4, 12. Como então ele construiu uma cidade? E por que construir uma cidade quando ele deveria ser um errante? A própria existência dessa cidade contradiz a maldição que Deus pronunciou sobre Caim, a menos que algo em Nod tenha mudado as regras do jogo. O nome da cidade é revelador. Caim a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Esse ato de nomear é significativo no pensamento hebraico. Nomear algo é exercer autoridade sobre ele. Caim estava declarando propriedade e estabelecendo legado. Ele não aceitou a maldição de ser errante. Em vez disso, ele criou um lugar fixo, uma estrutura permanente que desafiava sua sentença. Essa é a primeira rebelião urbana da história. Caim estava dizendo: Deus me condenou a vagar, mas eu vou criar raízes. Eu vou construir algo que dure. E ele fez exatamente isso, mas não sozinho. A construção da cidade exigia ajuda. Já discutimos que Caim provavelmente encontrou habitantes em Nod.
Sua esposa era uma delas, mas deve ter havido mais. Uma cidade não funciona com 2 ou 3 pessoas. Precisa de trabalhadores, artesãos, agricultores, defensores. De onde vieram todas essas pessoas? A resposta mais lógica, dentro da narrativa que estamos construindo, é que Nod já tinha uma população não humana, ou não totalmente humana, mas uma população capaz de trabalho físico e organização social. Essas entidades podem ter ajudado Caim, não por bondade, mas por interesse próprio. Caim representava algo novo, acesso direto à linhagem humana criada por Deus. Lembre-se, essas entidades eram rebeldes. Elas haviam se separado de Deus, mas os humanos ainda carregavam a imagem de Deus. Eles tinham algo que as entidades haviam perdido: conexão com o mundo físico e autoridade sobre ele. Gênesis 1:28 diz que Deus deu aos humanos domínio sobre a terra. Caim, apesar de sua maldição, ainda era humano. Ele ainda tinha essa autoridade delegada. As entidades de Nod podem ter visto nele uma oportunidade. Ajudando-o a construir uma cidade, elas estavam estabelecendo uma base de operações no mundo físico. Elas estavam criando um ponto de ancoragem onde poderiam influenciar a humanidade de forma contínua. A cidade de Enoque se tornou, então, mais do que um assentamento. Ela era um portal, um lugar onde o mundo espiritual e o mundo físico se encontravam de forma tangível. Dentro de seus muros, humanos e não humanos coexistiam. Conhecimento era trocado, práticas eram ensinadas, e uma nova cultura surgia. Uma cultura que não tinha Deus como centro, mas o homem e seus aliados espirituais. Essa foi a primeira civilização humanista, no sentido mais literal. O homem no centro, desafiando a ordem divina, buscando seu próprio caminho. E funcionou. A cidade prosperou. A linhagem de Caim floresceu, e o modelo foi estabelecido. Esse modelo seria repetido ao longo da história. Babilônia, a grande cidade rebelde de Gênesis 11, seguiria o mesmo padrão. Seus construtores também queriam criar algo permanente que desafiasse Deus. Eles disseram: "Vamos construir uma torre que alcance os céus, para que façamos um nome para nós mesmos." Gênesis 11:4 ecoa a rebelião de Caim. Não queremos vagar, queremos nos estabelecer, queremos fazer nosso próprio nome. Queremos alcançar os céus por nossos próprios meios. Deus confundiu as línguas e dispersou os povos, mas o espírito de Enoque continuou. Cada civilização que tentou construir sua grandeza sem Deus estava repetindo o padrão estabelecido por Caim em Nod. A arquitetura espiritual da cidade também é importante. Se Nod era um lugar onde a presença de Deus não alcançava da mesma forma, então a cidade de Enoque era construída em um vácuo espiritual. Não havia templo para Deus, não havia altar, não havia sacrifício. A adoração, se existia, era direcionada para outras entidades. Os habitantes de Enoque podem ter praticado rituais que invocavam as forças que habitavam Nod. Eles podem ter oferecido culto aos vigilantes ou outras entidades espirituais. Essas práticas se tornariam o protótipo para todas as religiões pagãs que viriam depois. Adoração aos deuses, que na verdade eram anjos caídos ou demônios, disfarçados de divindades benevolentes. A Bíblia não descreve a destruição da cidade de Enoque, mas sabemos que ela não sobreviveu ao dilúvio. Gênesis 7:23 diz que tudo o que estava na terra seca
foi destruído. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca foram preservados. A linhagem de Caim foi completamente eliminada. Ou foi? Alguns estudiosos sugerem que a corrupção genética e espiritual de Nod ressurgiu depois do dilúvio. Gênesis 6, 4 diz que havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois do dilúvio. Como isso é possível? A resposta pode estar em Canaã, filho de Cam. Números 13, 33 identifica os Nefilim na terra de Canaã, séculos após o dilúvio. Isso sugere que a corrupção não foi totalmente eliminada. De alguma forma, ela sobreviveu. E Nod, como dimensão espiritual, pode nunca ter sido destruído, apenas selado temporariamente. Hoje, muitas cidades ao redor do mundo espelham o padrão de Enoque, centros urbanos massivos onde a presença de Deus é ignorada, onde o progresso tecnológico é adorado, onde o homem busca fazer um nome para si mesmo, onde o conhecimento avançado coexiste com degeneração moral. Essas cidades são ecos de Enoque. Elas são construídas no mesmo espírito de rebelião e autossuficiência. E, em muitos casos, elas também servem como portais espirituais. Lugares onde práticas ocultas, rituais pagãos e adoração a entidades espirituais acontecem abertamente. Caim construiu o protótipo, e a humanidade tem construído cópias desde então. O próximo capítulo vai explorar como o conhecimento de Nod foi transmitido através das gerações e moldou civilizações inteiras. Capítulo 6. Os descendentes e o conhecimento. Proibido. A linhagem de Caim não era comum. Gênesis 4, 17 a 22 lista seus descendentes com detalhes incomuns, não apenas nomes, mas profissões e inovações. Enoque teve Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Metusael gerou Lameque. E Lameque teve 3 filhos notáveis: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Cada um deles é creditado com uma inovação fundamental. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim foi o mestre em obras de bronze e ferro. Essas não são apenas ocupações, são invenções. Elas representam saltos tecnológicos e culturais massivos. E todas vieram de uma única linhagem. Por quê? A explicação tradicional é que esses homens eram simplesmente talentosos. Mas o texto sugere algo mais. Essas inovações surgiram rápido demais. A metalurgia, por exemplo, exige conhecimento de mineração, fundição, moldagem e tratamento térmico. Não é algo que se descobre por tentativa e erro em 1 ou 2 gerações. Geralmente leva séculos de desenvolvimento gradual. Mas Tubal-Caim está trabalhando com bronze e ferro já na 7ª geração desde Adão. Isso é incrivelmente rápido. A música também é complexa. Harpas e flautas exigem entendimento de acústica, matemática e fabricação de instrumentos. De onde veio esse conhecimento? A resposta, novamente, está em Nod. O livro de Enoque fornece um paralelo importante. Ele lista os vigilantes que desceram e ensina especificamente o que cada um deles ensinou aos humanos. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ele também ensinou sobre metais e como trabalhá-los. Semiasa
ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Ezequiel ensinou sobre as nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Cada vigilante trouxe conhecimento específico, proibido, avançado. E esse conhecimento corrompeu a humanidade. Agora, conecte isso com a linhagem de Caim. As inovações deles refletem exatamente o tipo de conhecimento que os vigilantes ensinaram: metalurgia, música, organização social avançada. Não é coincidência. É o mesmo padrão. Se Nod era o ponto de operação inicial dessas entidades, então Caim e seus descendentes foram os primeiros alunos. Eles aprenderam diretamente e usaram esse conhecimento para construir uma civilização que rivalizava com a ordem de Deus. Eles não estavam esperando por Deus prover. Eles estavam criando suas próprias soluções, com ajuda espiritual. E isso funcionou, pelo menos por um tempo. A Bíblia não esconde a imoralidade que acompanhou essas inovações. Lameque é um exemplo claro. Ele tomou 2 esposas, Ada e Zilá, tornando-se o primeiro polígamo registrado. Isso era uma violação direta do padrão estabelecido por Deus em Gênesis 2:24, onde um homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, tornando-se uma só carne. Lameque quebrou esse padrão. Ele também se vangloriou de matar. Gênesis 4:23-24 registra sua canção. Ada e Zilá, ouçam minha voz. Esposas de Lameque, escutem minhas palavras. Matei um homem por me ferir e um jovem por me machucar. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque 77 vezes. Esta é arrogância pura. Lameque estava dizendo que era mais poderoso que Caim, que sua vingança seria maior, que ele estava acima das consequências. Essa degeneração moral acelerada não é natural. É o resultado de influência espiritual contínua. A linhagem de Caim não estava apenas avançando em conhecimento técnico, mas regredindo em caráter moral. Eles se tornavam mais capazes e mais malignos ao mesmo tempo. Isso é exatamente o que acontece quando o conhecimento é separado de sabedoria divina. Conhecimento sem Deus é perigoso. Dá poder, mas não direção moral. A linhagem de Caim tinha poder, mas usava esse poder para propósitos egoístas, violentos e destrutivos. Eles eram a prova de que progresso tecnológico não é o mesmo que progresso espiritual. Agora, contraste isso com a linhagem de Sete. Gênesis 4:25-26 nos diz que Eva deu à luz outro filho, Sete, e que nos dias de Enos, filho de Sete, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Essa linhagem manteve uma relação com Deus. Eles não tinham as inovações espetaculares da linhagem de Caim, mas tinham algo muito mais valioso: comunhão com o Criador. Gênesis 5 lista a genealogia de Sete até Noé e descreve homens que andavam com Deus. Enoque, da linhagem de Sete, andou com Deus e foi levado, sem ver a morte. Noé foi descrito como justo e íntegro em sua geração. Essas eram pessoas comuns em termos de inovação, mas extraordinárias em caráter, e foi através deles que Deus preservou a humanidade. O conflito entre as duas linhagens é central para entender Gênesis 1-11. Havia 2 caminhos se desenvolvendo, um focado em Deus, outro focado no homem.
um dependente de revelação divina, outro dependente de conhecimento proibido. E por um tempo, eles coexistiram. Mas Gênesis 6, 1 a 2, nos diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. A interpretação tradicional é que filhos de Deus se refere à linhagem de Sete e filhas dos homens se refere à linhagem de Caim. Quando essas duas linhagens se misturaram, a corrupção de Nod entrou na linhagem pura. O resultado foi desastroso. Gênesis 6, 5 diz que o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda imaginação de seus corações era só má continuamente. Esse foi o ponto de ruptura. Deus decidiu enviar o dilúvio, mas antes disso, ele preservou Noé, um homem da linhagem de Sete que permaneceu íntegro. Gênesis 6, 9 diz que Noé era justo e íntegro entre os de sua geração e que ele andava com Deus. Noé não tinha a metalurgia de Tubal-Caim ou a música de Jubal, mas ele tinha algo infinitamente mais valioso. Ele tinha o favor de Deus, e foi através dele que a humanidade foi preservada. A linhagem de Caim foi completamente destruída, ou assim parece, porque o conhecimento de Nod, de alguma forma, sobreviveu e ressurgiu em civilizações posteriores, com características assustadoramente similares. O próximo capítulo vai explorar como Babilônia, Egito e Canaã podem ser ecos de Nod, carregando o mesmo espírito de rebelião e o mesmo conhecimento proibido. Capítulo 7. Nod e as civilizações perdidas. O dilúvio deveria ter apagado tudo. Gênesis 7, 23 é claro. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra. Apenas Noé e sua família sobreviveram. A linhagem de Caim foi eliminada. A cidade de Enoque foi submersa. O conhecimento de Nod deveria ter desaparecido, mas não desapareceu. Quando observamos as civilizações que surgiram depois do dilúvio, vemos padrões perturbadoramente familiares. Avanços tecnológicos súbitos, conhecimento astronômico preciso, arquitetura monumental, sistemas de escrita complexos, rituais espirituais elaborados. Tudo isso aparece de repente, sem desenvolvimento gradual visível. Como isso é possível? Babilônia é o primeiro exemplo. Gênesis 11 nos conta que toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Os povos se estabeleceram em uma planície em Sinear e decidiram construir uma cidade e uma torre. O propósito deles era claro: façamos um nome para nós mesmos, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Isso é pura rebelião contra o mandamento de Deus em Gênesis 9, 1, onde Deus disse a Noé e seus filhos: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Deus queria que a humanidade se espalhasse. Babilônia queria se concentrar. Deus queria diversidade e dependência dele. Babilônia queria unidade sob seu próprio poder. Este é o espírito de Caim ressurgindo. E a torre que eles construíram não era apenas um edifício. Era um zigurate, uma estrutura religiosa projetada para conectar terra e céu. Exatamente como a cidade de Enoque conectava o mundo físico e espiritual. O Egito é outro exemplo. As pirâmides de Gizé são uma das maravilhas do mundo antigo. Elas demonstram conhecimento avançado de matemática, astronomia, engenharia e organização social.
como uma civilização que, segundo registros históricos, estava apenas emergindo da era neolítica, conseguiu construir estruturas tão precisas? A Grande Pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com precisão incrível. Sua construção exigiria conhecimento de geometria complexa e ferramentas avançadas. De onde veio esse conhecimento? A resposta tradicional é desenvolvimento gradual, mas as evidências arqueológicas não mostram esse gradualismo. As pirâmides mais antigas são as mais perfeitas. As posteriores são inferiores. Isso sugere que o conhecimento veio primeiro e depois foi perdido. Não foi desenvolvido, foi transmitido. Canaã apresenta o padrão mais obscuro. Esta era a terra prometida por Deus a Abraão, mas quando os israelitas chegaram lá sob Josué, eles encontraram algo terrível. As nações cananitas praticavam rituais que incluíam sacrifício de crianças e prostituição ritual e adoração a entidades espirituais como Baal e Astarote. Deuteronômio 18, 9 a 12, lista as práticas proibidas: passar filhos pelo fogo, adivinhação, feitiçaria, interpretação de presságios, bruxaria, lançamento de feitiços, consulta a médiuns e necromancia. E Deus declara: qualquer um que faz essas coisas é detestável ao Senhor. Por que essas práticas eram tão comuns em Canaã? Porque elas eram portais. Portas espirituais que conectavam o mundo físico com dimensões espirituais obscuras, exatamente como Nod. A conexão entre essas civilizações e Nod não é apenas especulativa. Gênesis 10 nos dá a tabela das nações, listando os descendentes de Noé e para onde eles se espalharam. Cam, filho de Noé, teve um filho chamado Canaã, e Gênesis 9, 25 registra a maldição de Noé sobre Canaã. Maldito seja Canaã, servo dos servos será para seus irmãos. Por que Noé amaldiçoou Canaã? O texto diz que Cam viu a nudez de seu pai e não o cobriu, mas a linguagem hebraica sugere que houve uma transgressão maior. Alguns estudiosos interpretam isso como um ato de violação ou desrespeito profundo que comprometeu a honra e a linhagem de Noé. A maldição de Canaã pode ter sido uma resposta a uma corrupção que Cam introduziu. E essa corrupção se manifestou claramente nas práticas das nações cananitas. Há também a questão dos Nefilim. Números 13:33 registra que os espias enviados por Moisés viram gigantes na terra de Canaã. Eles disseram: vimos os Nefilim lá. Os descendentes de Anak vêm dos Nefilim. Mas os Nefilim deveriam ter sido destruídos no dilúvio. Gênesis 6, 4 os menciona antes do dilúvio. Como eles reapareceram? A explicação mais provável é que a condição que criou os Nefilim voltou a acontecer. Anjos caídos novamente intervieram na linhagem humana e fizeram isso especificamente em Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão. Isso não foi coincidência, foi uma estratégia. Se Satanás pudesse corromper geneticamente a população de Canaã, ele poderia impedir o plano de Deus de estabelecer uma nação santa lá. Deus respondeu, ordenando a destruição completa dessas nações, não por crueldade, mas por necessidade espiritual. A corrupção tinha que ser eliminada. O conhecimento proibido também ressurgiu. A Daniel 1, 4 nos diz que jovens israelitas foram treinados na literatura e língua dos caldeus, na Babilônia. Isso incluía astrologia,
interpretação de sonhos e outras práticas que a lei de Moisés proibia. Mas esses conhecimentos eram avançados. Os caldeus podiam prever eclipses, mapear estrelas e calcular movimentos planetários. De onde veio esse conhecimento? Da mesma fonte que ensinou a linhagem de Caim, os vigilantes, as entidades de Nod. Esse conhecimento foi preservado e transmitido através de linhagens sacerdotais, escolas de mistérios e sociedades secretas. Ele nunca desapareceu, apenas foi para a clandestinidade após o dilúvio e ressurgiu sempre que as condições permitiam. A Torre de Babel foi o ponto onde Deus interveio diretamente para impedir a consolidação desse conhecimento. Gênesis 11, 6 registra o raciocínio de Deus. Se como um só povo, falando uma só língua, eles começaram a fazer isso, então nada que planejarem fazer será impossível para eles. Deus reconheceu que a humanidade unida sob o espírito de Nod era perigosamente capaz. Eles poderiam alcançar níveis de rebelião e corrupção que tornariam necessário outro dilúvio. Então, Deus confundiu as línguas e os espalhou. Mas o espírito não foi quebrado, apenas fragmentado. Cada civilização que emergiu após Babel carregava um fragmento do conhecimento de Nod. E através da história, houve tentativas de reunir esses fragmentos, de reconstruir a torre, de reabrir os portais. Esse esforço continua até hoje, e o capítulo final vai revelar como Nod ainda influencia o mundo moderno e o que isso significa para você. Capítulo 8. O legado que nunca morreu. Nod nunca foi apenas um lugar. Era uma condição, um estado de separação de Deus. E essa condição não foi destruída no dilúvio. Ela foi dispersada, fragmentada, mas não eliminada. A marca de Caim, o conhecimento proibido, o espírito de rebelião, tudo isso sobreviveu de formas ocultas e ao longo da história tem ressurgido repetidamente. Cada era tem suas manifestações de Nod. Cada geração enfrenta a tentação de construir sua própria cidade, sua própria torre, seu próprio caminho para os céus sem Deus. E em nossa era moderna, essa tentação nunca foi mais forte ou mais sofisticada. Considere a tecnologia moderna. Nós vivemos em uma era de inovação sem precedentes. Inteligência artificial, engenharia genética, computação quântica, exploração espacial. Estamos alcançando capacidades que gerações anteriores considerariam divinas. E há uma narrativa crescente de que não precisamos mais de Deus, que a ciência explicou tudo, que o homem pode resolver seus próprios problemas, que podemos até transcender nossa própria humanidade através da tecnologia. Isso não é novo. É o espírito de Caim, é a Torre de Babel, é Nod ressurgindo em roupagem moderna, a busca por conhecimento e poder sem submissão ao Criador. A engenharia genética é particularmente relevante. Pela primeira vez, desde os dias de Noé, a humanidade tem a capacidade de alterar seu próprio código genético. CRISPR e outras tecnologias de edição de genes permitem modificações precisas do DNA. Os proponentes falam de eliminar doenças e melhorar a humanidade, mas há também conversas sobre criar humanos aprimorados, híbridos humano-animal e até entidades completamente novas. Isso deveria soar familiar. Gênesis 6, 12 diz que Deus viu que a terra estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho na terra. A palavra carne, aqui, é basar,
em hebraico, referindo-se ao corpo físico. A corrupção não era apenas moral, mas física, genética, e foi isso que tornou o dilúvio necessário. Estamos nos aproximando desse ponto novamente? A espiritualidade moderna também reflete Nod. Há um crescimento explosivo de práticas que buscam contato com o mundo espiritual fora da estrutura bíblica. Meditação transcendental, canalização, uso de drogas psicodélicas para experiências espirituais, rituais pagãos renovados. Todas essas práticas prometem conhecimento oculto, poder espiritual e iluminação. Mas de onde vem esse conhecimento? A Bíblia é clara. Existem apenas duas fontes de poder espiritual: Deus e seus anjos, ou Satanás e seus demônios. Qualquer prática espiritual que não esteja fundamentada na revelação bíblica está, por definição, conectada à segunda fonte. Essas são as mesmas entidades que habitavam Nod, os mesmos vigilantes que ensinaram conhecimento proibido. E eles ainda estão ensinando, ainda estão oferecendo poder, ainda estão corrompendo. O mundo moderno também espelha a estrutura urbana de Enoque. Megacidades ao redor do mundo concentram milhões de pessoas em espaços relativamente pequenos. Essas cidades são centros de poder, riqueza, cultura e inovação. Mas também são centros de crime, corrupção, desigualdade e vazio espiritual. A maioria das grandes cidades tem taxas de frequência religiosa muito mais baixas do que áreas rurais. Há algo sobre o ambiente urbano que afasta as pessoas de Deus. Talvez seja a autossuficiência. Quando você tem tudo ao alcance da mão, é fácil esquecer sua dependência do Criador. Ou talvez seja espiritual. Talvez as cidades modernas, como Enoque, funcionem como portais, lugares onde a influência de Nod é mais forte, onde as entidades espirituais têm mais acesso e mais influência. As Escrituras profetizam sobre uma manifestação final desse espírito. Apocalipse 17-18 descreve a Grande Babilônia, uma cidade e sistema que domina o mundo nos últimos dias. Ela é descrita como habitação de demônios, covil de todo espírito imundo. Apocalipse 18:2 declara: Caiu a Grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios. Esta Babilônia final é o culminar de todos os esforços de Nod ao longo da história. É a Torre de Babel reconstruída. É a cidade de Enoque ressurgida. É o sistema completo de rebelião humana contra Deus, apoiado por poderes espirituais malignos. E a Bíblia diz que ela será destruída de uma vez, em um único dia. Deus julgará Nod uma última vez. Mas há esperança. A mesma Bíblia que revela Nod também revela a solução. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, como 1 João 3:8 declara. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus, para restaurar o que foi quebrado desde Caim, para oferecer um caminho de volta da errância de Nod para a presença do Pai. Colossenses 1:13 diz que Deus nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho que Ele ama. Isso é o oposto de Nod. É ser trazido de volta da terra da errância para o lugar da presença divina, e é oferecido gratuitamente a todos que creem. A marca de Caim foi uma proteção física, mas também uma marca de separação. Hoje, há outra marca disponível. Apocalipse 7:3 fala de um selo na testa dos servos de Deus. Efésios 1:13 diz que aqueles que creem são selados com o Espírito Santo da promessa. Esta marca
É o oposto da marca de Caim. Não é separação, mas pertencimento. Não é proteção através de distância, mas proteção através de proximidade com Deus. E é essa marca que nos protege das influências de Nod, das tentações do conhecimento proibido, das seduções do poder sem Deus. Essa marca nos identifica como cidadãos não de Enoque ou Babilônia, mas da Jerusalém celestial. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, reconheça a realidade espiritual. Nod não é apenas história antiga, é uma dimensão espiritual que ainda existe. É um estado de separação de Deus que ainda ameaça a humanidade, e as forças que habitavam Nod ainda estão ativas. Segundo, escolha seu lado conscientemente. Você vai seguir o caminho de Caim, buscando construir seu próprio nome e seu próprio reino? Ou vai seguir o caminho de Sete, invocando o nome do Senhor e andando com Deus? Terceiro, entenda que conhecimento sem Deus é perigoso. Avanço tecnológico sem sabedoria espiritual leva à destruição. A linhagem de Caim provou isso. Eles eram inovadores brilhantes e moralmente falidos. Quarto, seja vigilante sobre influências espirituais. Nem toda experiência espiritual vem de Deus. Nem todo conhecimento é benéfico. Paulo adverte em 2 Coríntios 11:14 que o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. As entidades de Nod não aparecem como monstros. Elas aparecem como iluminadores, como guias, como mestres de sabedoria oculta. Mas seu objetivo final é separar você de Deus. Quinto, mantenha-se conectado à comunidade de fé. A linhagem de Sete sobreviveu porque permaneceu junta e invocou o nome do Senhor coletivamente. Hebreus 10:25 nos instrui a não abandonar nossa congregação. Juntos, somos mais fortes contra as influências de Nod. A história de Caim e Nod não é apenas sobre o passado. É sobre o presente e o futuro. É sobre a batalha espiritual que acontece em cada geração. A batalha entre duas cidades. A cidade do homem, construída em rebelião e autossuficiência, e a cidade de Deus, construída em fé e dependência dele. Agostinho de Hipona escreveu sobre essas duas cidades no século V. Ele chamou uma de cidade do homem e outra de cidade de Deus. E ele argumentou que toda a história humana é a história do conflito entre essas duas cidades. Caim fundou a primeira, e Deus está construindo a segunda, e cada pessoa deve escolher onde quer ser cidadão. Apocalipse 21:22 descreve o destino final da cidade de Deus, a Nova Jerusalém descendo do céu. Uma cidade onde Deus habita com seu povo, onde não há mais morte, luto ou dor, onde o rio da vida flui e a árvore da vida floresce, onde a presença de Deus ilumina tudo e não há necessidade de sol ou lua. Esta é a cidade que Abraão esperava, segundo Hebreus 11:10. A cidade com fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Esta é a resposta final a Enoque, a Babilônia e a todas as cidades rebeldes da história. Não uma cidade construída por mãos humanas com ajuda demoníaca, mas uma cidade construída por Deus para aqueles que o amam. A terra de Nod representou o primeiro exílio, a separação da presença divina, a errância sem direção ou propósito. Mas Jesus oferece o fim dessa errância. Ele diz em Mateus 11:28:
Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso, o oposto de Nod, o fim do vagar, o retorno à presença do Pai. Esta é a oferta que está disponível, não através de conhecimento oculto, não através de poder espiritual, não através de inovação tecnológica, mas através de fé simples no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos trazer de volta para casa. Caim escolheu Nod. Ele escolheu sair da presença do Senhor. Ele escolheu construir sua própria cidade e fazer seu próprio nome. E sua escolha teve consequências que duraram gerações. Mas você não precisa fazer a mesma escolha. Você pode escolher o caminho de volta. Você pode escolher a marca do Espírito Santo em vez da marca de Caim. Você pode escolher ser cidadão da Jerusalém Celestial em vez de Babilônia. A decisão é sua, mas saiba disso. Nod ainda existe. Suas influências ainda estão ativas. E a batalha por sua alma é real. Escolha sabiamente. Escolha a vida. Escolha Deus. E deixe Nod para trás para sempre.